amigos e minhas amigas, este é o meu canal para juntos rezarmos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos aclamar a palavra de Deus cantando. Aleluia, 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 aleluia. O Evangelho de hoje, Evangelho de Marcos, capítulo 4, 35 a 41 versículos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. E aqui diz assim: nesse dia, quando chegou a tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para o outro lado do mar. Então os discípulos deixaram a multidão e o levaram na barca, onde Jesus já se encontrava, e outras barcas estavam com ele. Começou a soprar um vento muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já estava se enchendo de água. Jesus estava na parte de trás da barca, dormindo com a cabeça no travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, não te importa que nós morramos? Então Jesus se levantou e ameaçou o vento e disse ao mar: cala-se, acalma-se. O vento parou e tudo ficou calmo. Depois Jesus perguntou aos discípulos: por que vocês são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Os discípulos ficaram muito cheios de medo e diziam uns aos outros: quem é esse homem a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um pouco deste Evangelho. Jesus é o Senhor da história, que até o vento e o mar Ele faz parar, se acalmar. Os discípulos pouco conheciam Jesus, pois fazia pouco tempo que eles foram convidados a segui-lo. Por isso que eles questionaram: quem é este que o vento e o mar obedecem? Quando viram o que Jesus acabara de fazer, ele simplesmente acalmou aquela tempestade que estava deixando os seus escolhidos apavorados. Amados e amadas, irmãos e irmãs, amigos e amigas, quando em nossas vidas acontece uma tempestade, seja de noite ou de dia, e quando nos pareceres que Jesus esteja dormindo, quando nos parecer que Deus está distante de nós, sem se importar com o que nos acontece, lembremos-nos deste Evangelho de hoje. Jesus estava no fundo do barco, porém, foi só os discípulos chamarem que ele acordou e os socorreu de forma espetacular. Façamos nós o mesmo quando as tempestades desta vida nos deixar apavorados e apavoradas. Quando pintar uma invasão da nossa residência, às vezes por tempestades, ou às vezes a gente fica com certeza apavorado, né? Quando entra na nossa residência, vento, chuva, temporais, a gente fica apavorado. Quando pintar isso, a gente também sente muito medo de que aconteça alguma coisa, de que exploda uma rede elétrica, um raio acabe atingindo o prédio, a casa ao lado. Quando um acidente acontecer nesse momento, clamemos por Jesus, o qual parece às vezes estar dormindo, né? Às vezes numa tempestade, às vezes quando a nossa casa é assaltada por bandidos, ou quando acontece um acidente, ou quando acontece uma tragédia. Então a gente chama a Jesus Cristo, mesmo que a gente ache que ele esteja dormindo. Parece estar indiferente ao nosso sofrimento, mas na verdade ele está simplesmente esperando que nós lhe peçamos, que nós nos recorremos a ele. Pedi e recebereis, pedi ao Pai em meu nome. Quem não fica apavorado diante das catástrofes naturais?
Quanto menor a nossa fé, maior é o nosso desespero. Estas chuvas que alagam áreas imensas, destruindo casas, desabrigando pessoas e causando muitos outros males ou estragos, com contaminação e destruição dos móveis, dos irmãos e das irmãs de baixa renda que moram em áreas de risco. Quantas tempestades agora com muitas chuvas que têm alagado as casas, desmoronado barrancos. As pessoas mais atingidas pelas destruições das chuvas, amados irmãos e irmãs, são exatamente aqueles e aquelas que, não tendo opção de um melhor lugar para morar, constroem às vezes seus barracos, casas humildes em áreas de risco, em lugares geologicamente instáveis. Às vezes a gente diz, por que foi construir lá? Mas às vezes não tem um projeto no município, ou a cidade, ou o estado, ou não tem projetos sociais que tire essas pessoas, que dê um lugar para elas. Então várias coisas que acabam fazendo com que essas pessoas vão construir nesses lugares. E daí são pessoas de baixa renda. As pessoas mais atingidas são essas, pelas destruições das chuvas, exatamente aquelas que, não tendo opção de um melhor lugar para morar, constroem nesses lugares de risco, em lugares que não dá, sujeitos a deslizamento de terras pela infiltração das águas de chuvas, ou lugares em que podem ser alagados. A gente percebe em várias cidades que às vezes passa um rio debaixo, às vezes passam sangas, e quando chove demais, ela vem para cima, ele quer o seu leito, ele quer tomar aonde que era o seu lugar de princípio. A gente sabe que isso, ou às vezes, falta de ensinamento básico, falta de fazer isto, às vezes os tubos, às vezes essa rede é muito fraca e acaba alagando as casas. Tudo isso ocorre por causa da má distribuição da renda, numa sociedade em que uma minoria, pelo efeito estufa e pelo El Niño, já mataram muitas pessoas, mas todas elas pessoas, às vezes, na maioria das vezes, pobres. Jesus hoje também nos chama para outra margem, isto é, para um lugar mais próximo dele, longe do mundo e das suas concepções. Os discípulos tiveram medo mesmo sabendo que Jesus estava presente na barca. Nós também, quando entramos na barca de Jesus, que é a igreja, ou assumimos o serviço do reino dentro de uma comunidade e na nossa família, começamos também a temer, temos medo, pois cremos que estamos entregues à nossa própria limitação e incapacidade. Dizemos também como aqueles, mestre, estamos perecendo e tu não te importas, tu não se toca. O nosso medo é uma consequência da nossa falta de fé. Na nossa vida, nas horas de tempestades e tribulação, às vezes temos a sensação de que fomos abandonados e que Jesus não está nem aí para nós. Quantas crises nós, você, eu, também, como igreja, povo de Deus, como família e como comunidade, temos experimentado pela nossa falta de fé? Os momentos de dificuldade, de sofrimento, de sufoco, porém, são ocasiões propícias para que possamos exercitá-la. São os momentos que, quando de sufoco, de sofrimento, de queda, de dificuldade, alguma coisa faz com que, e deveria fazer a gente pensar se a gente está no rumo certo, se a gente está fazendo a coisa certa. Por que acontece? Por que está acontecendo isso? Será que a gente está no caminho? Será que a gente não seguiu os mandamentos? Não seguiu a pessoa de Jesus Cristo? Quis seguir a si próprio, seguir seus próprios interesses? Ainda que a barca de Jesus balance ao sabor dos ventos contrários, nós que confiamos no poder do Espírito Santo não poderemos nos atemorizar. Então coloque a sua vida nas mãos de Jesus Cristo. Ele está com você, mesmo às vezes parecendo que Ele não se importa com a gente. Deus, o próprio Jesus, está em sua vida, te chama, te coloca no caminho certo. Mas muitas vezes nós precisamos assim chamar, gritar, clamar por Ele. Que Deus possa abençoar às vezes as tempestades na tua vida, se você não está bem, se você
às vezes precisa de uma bênção, precisa da saúde, precisa de consolo, precisa de tranquilidade, precisa de paz interior na sua casa. Que Deus possa também hoje entrar na sua casa e que possamos nós também pularmos na barca de Jesus e diante das tempestades clamar, chamar por Ele. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Animados pela fé.